Vamos lá? 3, 2, 1. Imagine a seguinte situação. A Dona Maria vai todo dia no açougue do Zé. Toda vez que chega no açougue do seu Zé, chega e compra 1 quilo de bife. E só. O seu Zé tem um bom relacionamento com ela. Só que um dia, o seu Zé não pôde atender a Dona Maria e quem atende é o Cláudio. Cláudio é um açougueiro, diferente do seu Zé, que conversou com Dona Maria. E ao ser recebido, né, ao receber a Maria e ao receber o pedido da Dona Maria, me dá 1 quilo de bife. ele vai lá e faz algumas perguntas para Dona Maria. Claro, Dona Maria. Quantas pessoas moram na sua casa com a senhora gosta do seu bife como? Como é que é o almoço da senhora? O que a senhora gosta de cozinhar? E começa a trocar uma ideia com a Dona Maria. Despretensiosamente, a Dona Maria começa a dizer assim: Olha, é que no final de semana eu faço uma feijoada. Poxa, Dona Maria, a gente tem aqui os itens da feijoada também. E aí ele vende os itens da feijoada para a Dona Maria. E a partir daquele momento, a Dona Maria não compra mais bife apenas. Compra bife, compra linguiça paio, compra costelinha de porco, compra os itens que tem ali no açougue, mas que ela nem se atentou, apesar do açougue estar bonito, porque ninguém ofereceu para ela. Como é que você faz para ser igual o Cláudio? Vender mais itens para o mesmo cliente, aquele cliente que está vindo ali já para você. Você tem que conversar com o seu cliente. E é isso que você vai ver nesse vídeo agora. Eu quero te falar o seguinte, como é que você faz para utilizar técnicas de sondagem, técnicas de pesquisa para que você venda mais e melhor para o mesmo cliente. Vamos falar sobre isso agora? Chega aqui! Eu tenho 2 formas de você pesquisar, eu vou te dar 2 técnicas de pesquisa de sondagem, certo? A primeira técnica, ela funciona muito bem para isso aqui, ó, para o B2C, certo? Quando você vende diretamente para o consumidor final. A segunda técnica é muito funcional para quem vende para outras empresas ou faz vendas ali, né, para quem vende para o consumidor final. Bom, vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui o MAP, que é um jeito de você pesquisar, de você organizar a sua pesquisa, de você organizar as perguntas que você tem que fazer para o seu cliente para você ter bastante sucesso aí. A primeira pergunta que você tem que entender é o seguinte: o cliente chegou até você, qual é a sua motivação de compra? Por que ele está ali? O que levou ele a chegar até você ou até mesmo a te escolher? Lembra que eu dei o caso ali da Dona Maria, né? Dona Maria vai lá para comprar o bife da família, mas ela está lá para comprar o almoço de todo dia. E o jantar, e o almoço do final de semana, e a lasanha do domingo, a feijoada do sábado. Bom, a gente tem que entender as motivações. Por que o cliente escolheu aquilo, né? E escolheu aquele ponto de venda. Segundo item, você tem que entender as expectativas. O que o cliente espera? O que não pode faltar no produto ou no serviço que ele está procurando? Você tem que entender o seguinte: todo cliente vem com uma expectativa. E a expectativa dele não é que você tenha qualidade não, tá? Porque qualidade é o básico, é obrigatório. Todo mundo tem que ter. Expectativas são desejos internos, que às vezes o cliente não expressa de primeira. Você tem que perguntar para ele. Terceira coisa que você tem que perguntar é o potencial. Obviamente que você não vai chegar para o cliente e vai perguntar assim: qual que é o seu potencial de compra? Mas você tem que entender aonde esse cliente já comprou, quais são os produtos que ele costuma comprar, como ele costuma pagar por essas compras. E você vai conversando com o cliente, fazendo perguntas como essas, para você descobrir qual é o potencial de compra. No caso lá do Cláudio, ele vendeu para a Dona Maria muito mais itens porque ele foi pesquisando o que a senhora compra normalmente, como a senhora compra e etc. Bom, trazendo a situação aqui para uma venda B2B, certo? Quando você está em outras empresas, quando você vende para outras empresas. Primeira coisa que você precisa perguntar é: qual que é a situação atual do fornecimento de determinada solução, dos determinados produtos, etc. Como é que está hoje, certo? Qual é a situação atual? Essa técnica do spin está lá naquele livro Spin Selling e eu estou reduzindo ela, tá, para a etapa de sondagem. Então, quando você entende a situação, você tem que entender também o seguinte: quais são os problemas, qual é o problema que ele está enfrentando hoje que o abra para determinada possibilidade de trocar de fornecedor ou que esteja impactando ali, né, no seu dia a dia. E o impacto tem muito a ver com isso aqui, ó,
com a implicação. Se eu entendo a situação, entendo qual é o problema que ele gera, qual que é a implicação, certo? Qual é o número que está sendo impactado? Eu preciso entender especificamente aonde esse problema aperta, qual é o calo que ele aperta, para que eu entenda como é que eu vou oferecer a minha solução e, por último, mas não menos importante, entender a necessidade. Fazendo perguntas do tipo, se você pudesse hoje não ter esse problema, ou se você pudesse hoje escolher qualquer fornecimento para a sua necessidade, como seria? O que você espera hoje? Qual é a sua necessidade, de fato? Então, quando eu estou vendendo para outras empresas, entender a situação, entender o problema, a implicação e a necessidade. O que não pode é vender sem perguntar. Muita gente tem pressa na hora de atender o cliente ou de fazer a proposta e etc. e não passa por essas técnicas de pesquisa e de sondagem. É por isso que vende pouco. É por isso que vende menos do que poderia. Quer alcançar o seu potencial total, quer alcançar o potencial total do seu cliente, você precisa perguntar. Você precisa conversar com o seu cliente. Então faça isso. Quer saber mais técnicas como essa? Você vai ter que se inscrever no canal, vai ter que ativar o sininho, vai ter que seguir a gente no Instagram e veja aí na descrição do vídeo as nossas redes sociais para você poder aprender um pouquinho mais e aplicar no seu dia a dia. Vai para cima!